Hey, terapeuta e bruxa moderna, essa é a aula 1 da dose de despertar estratégico. Desejo definido, a ideia fixa que muda o seu destino. Então, essa expressão ideia fixa vai se repetir aqui e tu vai ver o que que ela representa para ti, terapeuta e bruxa moderna. Então, aqui nessa frase do Napoleon Hill. Como os seres humanos teriam histórias diferentes para contar se adotassem um propósito definido e o mantivessem até que se tornasse uma verdadeira ideia fixa? Ou seja, nessa era que a gente vive, na verdade, desde sempre, né? Qual o maior desafio do ser humano? Né? Um dos maiores desafios é ter um propósito definido e manter ele até o fim, como uma ideia fixa. Eu quero isso, eu vou com isso até o fim. Então, tu, terapeuta e bruxa moderna, né? Por que será que tu estuda, 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 mas continua muitas vezes se sente travada, parada, né? Porque não tem uma ideia fixa. Então, tem vontade, né? Parece até para quem é taróloga, que conhece ali os arcanos, o arcano, né, do mago do tarô. Tem muita vontade, tem talento, tem informações, uau, tem mais de 10 mil formações, aí faz lá curso de cristais, curso de velas, biblioterapia de livros, faz tudo que é formação, mas aí não tem decisão, tá? E aí eu vou te contar uma história bem breve. Quando eu tinha minha escola física, né, que eu tive empresa por 13 anos, empresa física, e depois se tornou online ali na época da pandemia. E formo pessoas a mais, né, treino pessoas a mais de 20 anos. Então, era 2013 isso. Então, eu estava no início ali da minha empresa e chegou esse livro novo que ele não era obrigatório, ele não estava no contrato dos alunos. E aí essas outras escolas, elas vendiam esse material por R$ 20, não tinham lucro nenhum, tá? Só que aí eu folheei esse livro e eu pensei, gente, não, isso aqui muda o jogo. Esse livro, ele é maravilhoso, ele representa muito dos meus valores, mas eu não parei para pensar nisso, ele representa muito dos meus valores. Mas o que que aconteceu? Eu enxerguei nele uma base que ia ajudar os alunos a se sentirem confiantes, seguros, ou seja, a terem poder pessoal. Era como se o livro fosse uma muleta, sabe? Que a pessoa vai usando e vai. É como se fosse algo que fosse ajudar esse aluno. Ele não ia se sentir sozinho, ele não ia se sentir desamparado, tanto antes, durante, como depois dessa aula. E para mim, o valor da educação é muito importante. Então, era quase uma ofensa para mim ter que cobrar apenas R$ 20. Então, não era apenas uma decisão de empresária que dizia: ah, não, eu tenho que ter lucro. Também, obviamente, mas não era só isso, é porque mexia com os meus valores. E aí eu decidi, não, a gente vai vender ele por R$ 80. E aí a minha sócia até ficou, mas Joana, e se ninguém comprar? Aí a moça que trabalhava com a gente, né, na administração e que ia ter que falar com os alunos, quem sabe até pensou, ah, mas Joana, não é caro. Mas eu tinha uma ideia fixa, porque eu vi valor naquele material e eu pagaria. Então pensa aí nos produtos, nos serviços que vocês têm, sessão terapêutica, consulta de tarô, sessão de reiki, o que vocês oferecem. Tu vê valor no que tu oferece? Tu pagaria? Se fosse tua cliente, tu pagaria também? Então, se tu vê valor e se tu pagaria, então é porque outras pessoas também pagariam, tá? Então, eu tinha essa ideia fixa. Eu vou vender por R$ 80, tá? E o que que aconteceu? Praticamente quase todos os alunos, todos praticamente, tá? Pouquíssimos, raros que não compraram. Então, praticamente todos compraram. Por quê? Porque eu não vendi um livro. E quando eu orientei a funcionária para vender esse livro, eu orientei ela que não era para vender um livro, mas que era para vender essa sensação de segurança, de confiança, de autonomia. Porque o aluno ele não precisa de mais um livro, mas ele precisa sim se sentir mais seguro depois e antes da aula. Ele precisa sentir que ele pode sim ter mais autonomia. Então, entenda que essa minha decisão, ela não era sobre dinheiro, ela era sobre valor. Aquele livro representava educação, representava poder pessoal, segurança, como eu disse, estava alinhado com os meus valores de alma, tá? Então, quando um produto ou serviço ele está alinhado com os teus valores, tu não te sente uma impostora. Sabe aquela vozinha que fica aqui no ouvido dizendo tu não consegue, tu não é capaz, tu não é boa o suficiente? Isso vai por água abaixo quando tu entende que não, peraí, isso aqui não dá. A gente tem é como se aquilo fosse ofensivo para ti, né? Então, tu entende que o teu produto, que o teu serviço tem valor. Então, tu vai cobrar o valor X, tu vai vender, tu vai ofertar isso sem medo, porque tu entende que isso ajuda outras pessoas e tu entende o quão responsável tu é por isso. E aí, responsabilidade é diferente de medo. E aí, esse medo que essa impostora quer vir aqui, né, no ego aqui, esse medo ele vai por água abaixo,
tá? Então, depois dessa ideia fixa de eu vou vender por R$ 80 sim, aí veio o processo. E essa ideia fixa para ti qual é? Tu já vai entender qual que é para ti. Eu tô te dando o exemplo para que tu siga e veja como é o processo. Então, depois da ideia fixa, veio o processo. Tá, mas para quantas pessoas eu teria que vender esse livro? Qual seria o meu diálogo de venda? O que que eu falaria para que essas pessoas realmente sentissem identificadas e interessadas e vissem que, uau, resolve um problema para mim, né? Quais exemplos que eu usaria e como que eu mostraria o valor real? Então, depois dessa ideia fixa, ela se torna, né? A ideia fixa ela se torna estratégia, a estratégia se torna venda e a venda ela vira impacto. Essa pessoa começa a falar para outras pessoas de ti, ela começa a querer a ser recorrente nas compras contigo, porque ela vê que teve impacto, tá? É que nem vocês quando comentam, quando vem falar, Joana, aconteceu tal e tal coisa, consegui vender, eu consegui fazer isso, eu me senti mais posicionada, me senti mais segura, tá? Então, qual é a tua ideia fixa? Para tu entender qual é a tua ideia fixa nesse momento, né? Tu vai ter que entender também os teus valores pessoais, o que que te sustenta, para que aí isso se torne realidade. Como assim o que me sustenta? O que te sustenta aqui é o que te dá base, o que te dá estrutura. Pensa num prédio, um prédio, que nem a carta do tarô lá da torre, né? Para quem não conhece, pensa então num prédio. Um prédio precisa de uma estrutura, precisa de uma base, precisa de um alicerce, precisa ali do engenheiro, precisa do pedreiro, precisa de todo mundo cuidando dessa base antes, tá? Então, o meu objetivo aqui é te ajudar com essa base. Eu sei que tu quer vender. Eu sei que o teu objetivo é, Juna, eu quero vender mais. Eu tô assistindo essa aula aqui para entender como é que eu posso vender mais. Só que eu não posso te falar, "Ah, usa essa estratégia aqui e deu." Tu até vai conseguir vender. Só que aí depois tu vai continuar e não consigo vender mais. Porque tu não tem base, uma base que te sustenta. Então, a tua ideia fixa nesse momento, ela, né, ela tem que ter a ver com essa base. E é por isso que, quando tu trabalha a tua base, o teu posicionamento, aí sim, essa ideia fixa, ela se torna realidade. Da mesma maneira que a minha ideia fixa de, não, eu vou vender por R$ 80, porque isso tem a ver com os meus valores de educação. E aí eu sustentei isso até o fim, até que se tornou realidade e eu vendi. Então, quais são os teus valores? Porque eles são atemporais, eles já percorrem a tua história. Eles estão nas dores que te marcaram. Então, por exemplo, tu passou por situações na infância com os teus pais, na escola, na tua família. Teve coisas que te marcaram, teve injustiças que te revoltaram. Pensa, por exemplo, uma notícia de jornal que tu viu, alguém contou algo e aquilo te revoltou muito. Por que que te revoltou? Tem a ver com os teus valores pessoais, algo que ofendeu os teus valores, né? Pensa nas mulheres que tu admira, por que que tu admira elas, né? Eu, se for pensar nas mulheres que eu admiro, a maioria delas são mulheres muito empoderadas, mas elas passaram por muitas situações de abuso, sabe, de não serem ouvidas, até que um dia elas se deram conta que elas iam ter que dar um jeito delas serem ouvidas, né? Elas tiveram que trabalhar isso nelas mesmas. Por quê? Porque isso tem a ver com a minha história também. Então, as histórias que ficaram na tua memória, tudo isso tem a ver com esses valores que são atemporais, eles não têm um tempo cronológico fixo. Eles vêm lá da tua infância, vêm da ancestralidade e continuam, tá? Então, muitas vezes tu não tem esses valores pessoais nomeados, mas tu vai começar. Então, o primeiro passo dessa aula é tu vai fazer uma listinha aqui. Que dores são essas que te marcaram? Que injustiças? O que que vem a priori, quando tu escreve? As dores que mais me marcaram na minha vida foram, e aí quando tu começa a escrever, o que que vem? As justiças que mais me revoltaram foram, e aí o que que vem? Então escreva, tá? Porque quando tu traz os teus valores para a luz, tu para de copiar posicionamento, ou seja, tu para de copiar o Instagram da coleguinha e tu começa a construir o teu posicionamento. E é assim que tu vai ajudar mais pessoas. E eu vou sim, muitas vezes te trazer estratégias de venda para vocês aprenderem e se sentirem mais seguras também. Mas essas três aulas, elas vão ser para te ajudar para aprender a vender, mas para ter a base para aí sim começar a vender, tá? E essa base é o que vai te ajudar aqui no posicionamento. E isso, por consequência, vai te ajudar emocionalmente, financeiramente e estruturalmente. Tu não vai mais te sentir lá perdida no Instagram. Ai, o que que eu posto? Que acordei, não sei o que eu coloco nos stories. Tu vai saber, porque tem a ver com o teu posicionamento. Tudo vai estar interligado. Os teus produtos, teus serviços, tua escada de produtos e serviços, tudo vai estar interligado.
tá? Só que eu só entendi isso olhando para minha própria história. Então, a minha mãe, ela era profundamente espiritual. Ela não usava nenhum termo técnico, mas ela tinha algo que ninguém tirava dela, a liberdade de pensamento. Então, por isso que eu prezo muito pela liberdade, por isso que eu prezo muito pelo poder pessoal da mulher, né? Então, ela dizia. Podem tirar, não exatamente nessas palavras, né? Não lembro mais as palavras, mas era isso que ela passava. Olha, as pessoas podem tirar o que quiserem de mim, mas elas não entram na minha mente, elas não invadem os meus pensamentos. E ela falava isso com uma força, sabe? E por muito tempo, né? Na verdade, desde sempre que eu a conheci, ela já era dona de casa, porque ela se tornou dona de casa depois que me teve, né? E depois teve meu irmão e continuou. Por quê? Porque o meu pai proibiu ela de trabalhar. Ela queria, mas aí ele não deixou. Era uma época em que existia isso, né? Infelizmente. E eu lembro depois crescendo e ela falando, ela lembrando da época que ela trabalhava, então ela sentia falta de trabalhar. Só que hoje, né, eu entendo, chegou a me arrepiar aqui para falando disso, porque não era do lugar, do trabalho que ela sentia falta da sensação de ser útil, de ajudar mais as pessoas. Ah, mas ela era mãe, ela estava cuidando, cuidando. Sim, mas é diferente, né? Então ela sentia falta desse servir e de receber, sim, por isso, de poder ter independência financeira dela, de ter o dinheiro para comprar as roupas dela, porque eu lembro também de passar por situação e ver assim, poxa, minha mãe não tem roupa para comprar nem não tenho dinheiro nem para comprar as roupas dela, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz, eu comprava. Ela não queria, né? Mas é isso, isso me incomodava, isso me revoltava. Então, é por isso que hoje eu ensino vocês a venderem. É por isso que hoje eu ensino vocês a terem poder pessoal mentalidade para conseguir vender, para vocês terem independência financeira de vocês e não dependerem de homem nenhum, de pessoa nenhuma, tá? Então, trabalhar nunca foi só sobre dinheiro. O dinheiro ele é necessário, mas ele tem limite, né? Então, óbvio, eu não vou mentir para vocês, é maravilhoso, né? Rolar ali o celular e aquelas notificações da Wi-Fi, da Hotmart, do Brasil, do exterior, é maravilhoso, tá? Mas vai ter dias em que tu não vai estar tão bem emocionalmente e aquilo não vai te preencher. Mas aí vem uma pessoa, te manda uma mensagem, né? E aí, uau! Aí aquilo te preenche, por mais que tu esteja muito triste, tá? Por quê? Porque o dinheiro ele é maravilhoso. A gente tem que ser muito grata a ele. Mas o prazer que ele nos dá tem um limite. Agora, o prazer de ver mulheres se posicionando, se tornando livres, independentes emocional e financeiramente, para mim, isso não tem limite. Isso me energiza. E aí eu quero agora que tu pense nessa frase para ti. O que que é que te energiza? Ai, o prazer de ver mulheres, ou mulheres e homens, né, em geral, ou o bichinho, se tu trabalha com pet, com reiki para pets, enfim o prazer de ver mulheres se libertando da ansiedade, indo para um evento social sem ter uma crise de pânico. Enfim, o que que é que te dá prazer? Porque é aí que tá o teu nicho, o teu subnicho, aquela história toda para tu poder entender os teus produtos e teus serviços. É isso que vai te ajudar. Então, entenda, mude aqui o prazer de fazer o quê? O que que é isso que te energiza? O que que é isso que acontece com as tuas clientes, os teus clientes que te energiza, tá? E claro, amanhã a gente vai trabalhar muito forte aqui nessas crenças, não essas só, essas aqui é só para exemplificar. Crenças sobre dinheiro, né? Ai, dinheiro é sujo, quem nasce pobre morre pobre, sorte no jogo, azar no amor. Então é muita coisa que a gente ouviu, que a gente viu na nossa família, viu de outras pessoas, na TV, na mídia, na escola, né? Tu sabe disso, tu é terapeuta e tu sabe que crença vira realidade, tá? E uma das crenças mais importantes que a terapeuta e bruxa moderna tem que trabalhar é que prosperidade não é traição à espiritualidade, é a expansão da espiritualidade, tá? E talvez, né, tu seja aquela pessoa que sabe fazer 10.000 coisas. Eu sou essa pessoa também. Mas a gente precisa escolher quais são as principais agora. Então, tu não vai abandonar os teus dons, tu vai focar a tua energia para não deixá-la dissipada, porque quem não escolhe uma direção acaba escolhendo a confusão, como eu falei. Como isso se traduz na prática? Vai abrir o Instagram, não sabe o que postar, não sabe que stories fazer, não sabe que frase vai colocar na bio, não sabe que produto vai vender. É março, dia da mulher, é dia das mães, é dia da Páscoa, e não sabe como que vai ter uma campanha lá estratégica. E aí, eu quero mostrar para vocês esse depoimento aqui de uma aluna que é do clube da terapeuta e bruxa moderna, né? Então, ela tinha 1.000 ideias, só que quando ela começou a organizar essas ideias, ela se sentiu mais segura e mais focada. Por quê? Porque a segurança, ela não nasce do dom. O dom ela já tinha.
eu não conhecia ela antes, quando ela se tornou terapeuta e fez os cursos dela. Ela já tinha dom muito antes de fazer cursos, mas ela não tinha estrutura, tá? E aí eu expliquei para ela, eu já trabalho com essa estrutura e tudo mais há mais de 20 anos, formando pessoas, então estrutura para mim não é o problema. E nem o dom. Então é por isso que eu ajudo vocês com isso. Então ela falou: já estou amando o conteúdo. A escada já traz muitos entendimentos. Quando ela fala escada, ela está falando do treinamento que acontece logo no início aqui do clube. Que aí vocês entendem sobre aquela escada, a esteira, né? A escada de produtos e serviços com posicionamento, que fica a cara de vocês, né? E aí aqui, Jô, tá me vindo na mente tantas coisas para fazer, coisas que sempre quis fazer, mas não consegui. Ou seja, o Clube da Terapeuta em Bruxa Moderna ajuda vocês não só com estratégias para cada mês. Por exemplo, março tem estratégia de venda ali para o Dia da Mulher, Dia do Consumidor, Dia da Terapeuta Holística, aí depois tem da Páscoa e assim por diante, né? Tem a copy lá dos stories para cada mês, tudo pronto, só copiar, adaptar e colar, tá? Tem até imagens de bônus para vocês usarem nos stories. Mas isso aqui vai muito além. Olha só, eu tô conseguindo pensar, focar em fazer coisas que eu já pensava, mas eu não conseguia. Então ela começou a ter foco, começou a pensar no posicionamento dela, tá? Então, para a gente finalizar aqui, essa aula ficou mais longa do que o combinado, mas amanhã já vai ser mais breve. Tu vai respirar fundo 3 vezes, vai fechar os olhos por um momento e vai se imaginar daqui a 6 meses. E aí tu já ganha, tu já recebe o valor que o que tu deseja por mês. Quanto que é? 5.000 por mês, 10.000 por mês? Algo que não seja absurdo do que é a realidade hoje, mas que já seja possível. Como que tu tá vestida? Que roupa tu tá vestida? Que cor é? Como que tu te sente? Como é que tá teu semblante? Tu tá mais confiante? Tu já atende mais grupos terapêuticos, além de só depender do individual? Tu tem e-books também que tu vende? Tu tem. O que mais que tu faz? E como que as tuas clientes, como é que elas se sentem depois de trabalhar contigo, né? Depois de passar pelo atendimento contigo? Pensa que elas estão escrevendo um depoimento para ti. O que que elas estão escrevendo? Elas estão te agradecendo. Ah, eu sou muito grata pela nossa sessão de ontem. Ela me ajudou nisso, nisso, nisso. O que que foi isso que ela te ajudou? É aí que está a resposta do teu posicionamento. O que que essa cliente está falando que ela está te agradecendo? Que tu ajudou? No que tu ajudou ela, tá? E aí tu volta lá na tua menina, na tua criança interior. Ela tá orgulhosa de tudo isso? Ela tá feliz com tudo isso? Se sim, tu já tá reencontrando os teus valores pessoais, aqueles que têm a ver lá com a tua menina interior, que tem a ver com os teus valores mais profundos. E agora tu vai voltando, vai abrindo os olhos. E aí, agora tu vai focar. Qual é a tua ideia fixa agora? Porque se tu quer sustentar essa ideia, ou seja, se tu quer ter uma base, uma estrutura, um posicionamento, que nem no depoimento ali que a moça falou que ela já tá começando a ter foco, tu vai precisar ter uma ideia fixa. Qual é a tua ideia fixa? Um dia eu tive aquela ideia fixa, não, eu vou vender isso aqui por R$ 80, porque isso tem a ver com meus valores, né? Ou eu tive a ideia fixa de, não, eu vou criar um grupo VIP e no grupo VIP eu vou ajudar mulheres e vou ajudar elas a venderem e vou vender também. Ou eu tive uma ideia fixa de, vou trabalhar com poder pessoal, enfim. Qual é a ideia fixa de vocês? Porque essa ideia fixa, ela vai virar jornada. E essa jornada vira posicionamento. E aí tu entende que não é algo mágico, é jornada, não é algo do dia para a noite, tá? E esse posicionamento vai se construindo. E aí ele vira prosperidade. As pessoas enxergam essa verdade, tá? Então, se tu sente que tu precisa organizar as tuas ideias, estruturar os teus produtos e serviços, transformar valores em posicionamento e parar de improvisar, tu já sabe onde que tu constrói isso, que é no Clube da Terapeuta da Bruxa Moderna, com acesso por um ano, tá? E custa apenas R$ 98 para os membros, para as membros, né, que forem fundadoras, as que começarem agora. Depois já vai mudar para 12 vezes de R$ 29,90. Então, por enquanto, R$ 98. Mas calma, porque a gente ainda tem mais 2 doses estratégicas essa semana, mais 2 aulas que vão ser breves, tá? Então fica comigo até amanhã e depois de amanhã e grata!